Nesta aula, vamos conversar um pouco sobre a vida e as ideias daquele que é considerado um marco na filosofia. Estou falando do filósofo grego, dono dessas máximas, com as quais vamos iniciar nossa aula. A alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Vamos guiar nossas reflexões iniciais pela inteligência dessas frases. Mas sobre elas, tenho uma pergunta. Você seria capaz de reconhecer o autor dos pensamentos apresentados? Muito bem. Se você respondeu Sócrates, acertou. Vamos conhecer um pouco mais sobre este filósofo ateniense. Sócrates nasceu em Atenas. Filho do escultor Sofrônico e de Fenáreta, uma parteira, inicialmente seguiu os passos do pai, mas logo depois se dedicou completamente ao caminho filosófico, sem esperar nenhum retorno financeiro, apesar da precariedade de sua posição social. Desempenhou alguns cargos políticos e sempre foi modelo irrepreensível de bom cidadão. Foi casado com Xantipa, contudo, nunca priorizou sua família, sempre entregue ao exercício dos dons de que era dotado. Suas inquietações iniciais giraram em torno do núcleo da alma humana. Até hoje, Sócrates é sinônimo de integridade moral e sabedoria, pois sempre agiu com ética, responsabilidade e tornou-se padrão de perfeita cidadania. Homem virtuoso, uma espécie de escultor de almas e parteiro de ideias. Seu processo de pensamento filosófico consistia em fazer com que os seus interlocutores buscassem, por meio de raciocínio e da aceitação de sua ignorância, suas próprias verdades, sem considerar os costumes e os dogmas. No relato de seu maior discípulo e biógrafo, Platão, Sócrates, num embate com um sofista que se considerava mais sábio do que ele, assim se expressou. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que eu não sei. Esta declaração demonstra claramente a ideia de Sócrates de que todo homem deve estar ciente de sua ignorância, para se manter de mente aberta a novos conhecimentos. Se acreditarmos que tudo sabemos, não aceitaríamos as opiniões e ideias novas. Portanto, ficaríamos aprisionados a um falso conhecer. A força dos discursos de Sócrates e sua presença imponente são tão nítidas que as palavras ficaram marcadas em seus discípulos. Com ele, aprenderam o valor da filosofia, da amizade, do caráter e da verdade, desenvolvendo uma postura de reflexão e liberdade de pensamentos. Vamos acompanhar uma parábola atribuída a Sócrates, intitulada As Três Peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: "O que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras?" "Três peneiras?" "Sim. A primeira é a da verdade. O que você quer me contar sobre os outros? É um fato? Caso tenha apenas ouvido contar, a coisa deve morrer por aqui mesmo. Suponhamos, porém, que seja verdade. Então deve passar pela segunda peneira, a da bondade. O que você vai me contar é coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho e a fama do próximo? Se o que você quer me contar for verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar a sua vida?" E continua Sócrates: "Se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão nos beneficiaremos. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e levar discórdia entre irmãos e colegas. Devemos sempre ser a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Lembre-se, pessoas inteligentes
falam sobre ideias. Pessoas comuns sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Esse texto tão sábio exorta o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta. Isto é a base do bem viver, do bem fazer, do bem pensar, o dever, a verdade, a bondade, a compaixão, o bem comum. Sócrates adotava sempre o diálogo, que se revestia de dupla forma. Algumas vezes se tratava de um adversário a refutar ou de um discípulo a instruir. No primeiro caso, assumia humildemente a atitude de quem aprende. Ia multiplicando as perguntas até colher do adversário presunçoso a evidente contradição. Aí sim, constrangê-lo à confissão humilhante de sua ignorância. Isto é o que se entende por ironia socrática. Na segunda forma, tratando-se de uma pessoa, multiplicava ainda as perguntas, dirigindo-as agora a fim de obter, por indução dos casos particulares e concretos, um conceito, uma definição geral do objeto em questão. A este processo pedagógico, em memória, a profissão exercida pela mãe era conhecida como maiêutica, que facilitava a parturição das ideias. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sócrates não é autor da frase conheça-te a ti mesmo. Na tradição mítica, essa sentença foi proferida pelo deus Apolo e estava gravada no templo de Delfos. Foi somente depois da sua visita ao oráculo de Delfos que passou a refletir sobre o conheça-te a ti mesmo. A famosa frase demonstra a clara opção de Sócrates pelo ser humano. Para ele, as pessoas deveriam ter liberdade total de pensamento e ideias, e a justiça deveria estar presente em todos os atos humanos. A profunda concepção de liberdade de pensamento fazia com que Sócrates questionasse tudo, das leis humanas aos deuses, dos dogmas aos costumes, e isso lhe trouxe a reputação de corruptor da juventude ateniense, pelo fato de fazer com que os jovens refletissem mais sobre a vida e os valores tidos como certos. Vamos conhecer duas máximas sobre o pensamento socrático relacionado à formação do jovem. O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. Aquele a quem a palavra não educar, também o pau não educará. Tal comportamento era inaceitável para a aristocracia da época, e Sócrates foi julgado e condenado pelo tribunal ateniense. Mesmo diante do tribunal e da certeza de sua condenação, Sócrates manteve a postura de quem nada teme, consciente da sua própria consciência, de que nada fez que merecesse a condenação. A contundência de sua fala, o rigor de sua personalidade, seu viés crítico, suas ideias muitas vezes opostas à estrutura social vigente e ao método educativo, criaram adversários no seio da estrutura política que então dominava a Grécia. O comportamento de Sócrates levou à sua prisão, acusado por Mileto e Anito. Os fundamentos para sua acusação eram de perverter a juventude e renegar os deuses cultuados pelos gregos, trocando-os por outros. Depois de recolhido ao cárcere, seu seguidor Criton arquitetou a possibilidade que ele fugisse com a complacência da justiça grega. Sócrates não aceitou, pois não desejava ferir as leis do seu país, já que ajudou a constituí-las. Após ter bebido calmamente o seu cálice de cicuta, veneno mortal, ele teria dito, devemos um galo a Escolápio, pois acreditava que o suposto deus da medicina o tinha libertado da enfermidade conhecida como vida, liberando-o para a morte. Pois bem, é hora de ir. Eu para morrer e vós para viver. Quem de nós irá para o melhor? É obscuro a todos, menos a Deus. Dessa forma, ele partiu em 399 a.C., aos 71 anos. Bem, vamos chegando ao final de nossa conversa
Espero que vocês tenham gostado. E minha sugestão é que você possa assistir o filme Sócrates, de Roberto Rossellini. Até o próximo encontro.